Agência de notícias de ativistas dos direitos humanos, que tem sede nos Estados Unidos e trata do Irã, informou que verificou já a morte de quase 500 manifestantes e de 48 membros das forças de segurança no Irã nessa terceira semana de atos que acontecem por lá. O número de presos, ainda de acordo com a ONG, já supera 10 mil. Não é possível confirmar de forma independente ainda esses nomes. O regime até agora não divulgou um balanço oficial de vítimas. Sabemos também que no momento há um apagão da internet na região em torno dos acontecimentos e já temos posições importantes dos Estados Unidos que vêm sendo acusados, inclusive, de inflamar esses debates por lá pelo governo, pelo regime do Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a liderança do Irã teria feito contato telefônico com ele para tentar negociar com Washington. Trump ameaçou com ações militares diante da repressão aos protestos que tomaram o país. De acordo com Trump, a conversa foi sobre organizar uma reunião. Vamos ouvir o que Trump disse. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. Yes. We may meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. Importante a gente trazer um pouco de contexto aqui dentro dessa fala de Trump. Ele disse também que monitora os protestos, avalia aliações fortes em torno do assunto. Essa revolta no Irã começou no fim de dezembro, depois da forte desvalorização da moeda iraniana, e evoluiu para uma crise de legitimidade do líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. O governo iraniano impôs um bloqueio da internet, como a gente disse, desde quinta-feira da semana passada, que está dificultando a obtenção de informações, a verificação de informações. A gente já vê muitos símbolos crescendo internacionalmente essa história, e para isso a gente consegue convidar aqui agora, já está em contato conosco, o professor Najad Khouri, que é sócio fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Oriente Médio, professor pela FGV, para ajudar a gente a entender esse cenário que se escala cada vez mais e entra agora na terceira semana. Bom dia, professor. Obrigada pela presença com a gente aqui no All News. Queria muito uma análise sua para começar aqui, entendendo do que se trata essa nova revolta e qual que é o diferencial que a gente tem agora, uma vez que já vimos no passado protestos que, infelizmente, sempre terminam com tantos mortos, mas agora parece estar ganhando uma escala ainda maior, né? Bom dia. Bom dia. A primeira coisa que esses protestos surgiram dentro do Bazar. Bazar é uma força econômica muito forte que apoia sempre o regime, né? Então, essa força que em apoio ao governo iraniano agora está contra, porque o governo introduziu reformas financeiras dentro do sistema de importação. Então, digamos, o Irã tem várias camadas de taxa de câmbio. Então, quando houve uma reforma recente do Banco Central, o Irã queria unificar o câmbio. Então, os comerciantes passaram a ter que pagar mais caro pelo dólar, e, obviamente, isso aumenta muito o custo deles e diminui o lucro. Então, essa camada de Bazar que apoiou o governo, agora começou protestos contra essa reforma financeira que desencadeou na população, que reflete ao aumento de custo de vida, etc., etc., que já estava muito difícil na situação anterior, com desemprego alto, com custo de importação e tudo mais. Então, essa que causou essa, digamos, insatisfação geral e se desencadeou essa operação de protestos agora sangrentos e tudo mais, junto com o que já vinha acontecendo com insatisfação da população com o regime da Ayatollah. Para amarrar, então, essa questão, a gente pode dizer que o fato do envolvimento do bazar, do comércio, então, nessa mobilização de agora, é um diferencial que a gente tem nesse movimento de agora? Esse é o principal diferencial. Esse é o principal diferencial, que até então havia vários protestos no Irã antigamente,
Uma delas, aumento de gasolina, que foi há 4, 5 anos atrás. Depois houve protestos contra a morte da Mahsa Amini, que é uma curda que morreu na mão da polícia moral e tudo mais. Mas o Bazar nunca se rebelou contra, né? Agora, realmente, é a força econômica iraniana que está contra isso, que com isso desencadeou essa insatisfação geral que está causando, digamos, uma perturbação interna, não ao ponto de derrubar o regime, que é forte, né, ainda. O regime conta com 2 exércitos, um que é o Artash, que é o exército que controla as fronteiras do país e tudo mais, uma IRGC, que é os guardas revolucionários, que atuam muito em defesa do regime e que podem, digamos, usar armas letais contra a população com certa legitimidade divina, né? Porque o Ayatollah acha que ele é representante divino na Terra, infalível. Então, as forças que apoiam o governo, que são IRGC, têm muita força, além que eles controlam a produção de drones, operação de drones, dos mísseis balísticos que atingiram até Israel ano passado e tudo mais. Então, essa força ainda é forte, não houve divisão no país que possa, digamos, então, tá uma divisão no governo do Irã. Então, não há divisão do governo do Irã. Enquanto isso, o presidente iraniano, o presidente Pezeshkian, está tentando enviar uma mensagem que ele apoia as reivindicações legítimas da população, em termos ao custo de vida, né? E a população continua, digamos, protestando em várias cidades, sem que haja uma conexão entre eles, sem que haja uma liderança interna. Eu acho que é isso que está faltando no Irã, digamos, uma liderança interna que possa dizer que a revolução vai seguir esse caminho ou tudo mais. Existe uma liderança externa preterida pelo Reza, que é o filho do ex-imperador iraniano, Mohammad Shah do Irã, mas essa é uma forma externa, não internamente. Não surgiu até agora uma liderança interna que possa liderar ou unir essa população, esses protestos, como aconteceu com Ayatollah Khomeini em 1979, quando derrubou o Shah. Então, está faltando, está uma ausência desse tipo de liderança interna. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. O senhor estava falando um pouco da situação econômica, eu estava fazendo, inclusive, na minha cabeça um paralelo. Eu cobri, lá se vão 28 anos, eu cobri na Indonésia, em Jacarta, a crise em 98, né, por causa daquela crise econômica do Sudeste Asiático, né? E aí eu lembro dos protestos nas ruas de Jacarta, o pessoal ia às ruas por conta do preço do arroz, né? E isso, na verdade, ajudou a derrubar o regime do ditador Suharto, que ficou 32 anos no poder. Né? A questão do componente econômico se juntou, a questão da... É claro, você pega um regime que matava, torturava, desaparecia, invadia país vizinho como o Timor-Leste, né? E aí, o que aconteceu é que aí você acabou tendo a queda do regime, exatamente porque daquela vez teve aquele componente econômico chegando na vida das pessoas, as pessoas falando, não dá mais, o arroz não dá, né? E a gente viu isso ao longo das últimas 2 décadas e meia, regimes autoritários craquelarem, fragmentarem por conta exatamente da situação econômica. O senhor, se houver mudanças, se o governo do Irã adotar mudanças no curso que está tomando do ponto de vista econômico, pode se preservar? Ou o senhor acha que isso vai escalar ainda economicamente, ainda mais porque também o Irã sofreu um bombardeio recentemente dos Estados Unidos, isso piorou a infraestrutura, isso piorou a situação da qualidade de vida, né? Então piora inclusive também esse impacto econômico. O senhor acha que no final das contas pode se desenrolar para uma mudança de regime esse empurrão econômico, ou ainda vai ser, no final das contas, o governo iraniano pode fazer uma mudança de rumo? Olha, o desafio está aí, né? Há uma demanda popular de moderação, né? Há uma demanda
do próprio regime de abertura novamente com os Estados Unidos, que foi interrompida pela saída do Trump do acordo nuclear, né? Então, é uma situação delicada do que o que o regime vai decidir, né? O regime tem forças moderadas, como o antigo presidente Rouhani, que fez o acordo nuclear com os Estados Unidos, já tem um pleito internamente, que não é geral, mas existem as forças conservadoras que são contra uma abertura global, apesar da necessidade importante para o Irã abrir com o Ocidente, né? Então, esse aqui eu acho que é o ponto delicado, como é que vai conduzir esse tipo de abertura, controle dos protestos e, ao mesmo tempo, uma mudança dos motos da revolução, que é morte aos Estados Unidos, morte a Israel, que são, digamos, até desde 1980 até hoje, os lemas da Revolução. Então, ao mesmo tempo que você vê o Irã está negociando com Trump secretamente, já houve várias mensagens secretas conduzidas pelo Oman, né? O Foreign Affairs, o chanceler de Oman esteve recentemente no Irã e agora o Irã está mandando mensagem para o Trump. Então, existe essa negociação ao mesmo tempo que existe a força do governo que controla o regime, que controla ainda as ruas, mesmo com os protestos, mesmo com morte de várias pessoas, morte de alguns agentes do governo também, mas não existe digamos, uma força que derrubasse com armas o governo, porque o governo está muito forte. Os guardas revolucionários podem matar em nome de Deus, sem que haja uma contabilidade disso, seja julgamento disso, como já aconteceu várias vezes. Então, esse é que é o dilema do governo. Vai abrir, vai tirar o Ayatollah pode ser retirado por consenso do Conselho dos Guardiões, ele é eleito pelo Conselho dos Guardiões, ele pode ser retirado pelo Conselho dos Guardiões, uma mudança política interna, que eu acho que é mais negócio para o Irã do que permitir essa onda, em geral, uma confusão interna que possa prejudicar não só o Irã, mas ao país e à região do Oriente Médio, que é delicada, e ao mundo. A gente não pode esquecer que o Irã possui mísseis balísticos avançados, né, que podem atingir Israel, podem atingir outros países também, chegam a 2.000 quilômetros. Existe um arsenal de drone, existe um know-how gigante, existe 400 quilos de urânio enriquecidos que não pode cair na mão de ninguém. Existe uma costa gigantesca no Golfo Persa ou Arábico, cada um fala a sua versão, que afeta o movimento de petróleo do mundo, onde passa, no Estreito de Hormuz, quase 17 milhões de barris diariamente, que sustenta a economia de quem? Da China, que é o aliado do Irã, da Índia, que é aliado do Irã. Então o Irã é um país forte, um país grande, um país do tamanho de 1/5 do Brasil, tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Não pode haver no Irã o que houve na Líbia, o que houve no Iêmen. Veja o que está acontecendo. Líbia até hoje é dividido em dois lados. Iêmen está uma bagunça total, tem quase 3 países dentro de 3 governos dentro de um país. Ao lado do Irã existe a Turquia, que é a OTAN, existe Paquistão, que tem uma potência nuclear. Então, a condução desse momento é delicada tanto para os iranianos quanto para o mundo. É uma questão complicada que Trump enfrenta, que Netanyahu enfrenta, e os próprios iranianos enfrentam, tanto do governo. Então, para que lado vai? E não há uma liderança interna no Irã, digamos, uma liderança. Depois que o Ayatollah morrer, quem vai liderar o Irã? É o exército? O ministério? O presidente, que é muito frágil, o presidente Pezeshkian, coitado, ele fala sozinho, né? Ele foi colocado lá para conduzir uma reforma moderada, que não consegue fazer nada porque existe uma ala radical. É muito complicada a situação e não é tão simples qualquer previsão, eu acho.
Professor, nesse sentido do que o senhor está falando, o presidente Donald Trump, ele fez ameaças, né, nas redes sociais, falou, olha, para o Irã, cuidado com as armas contra os manifestantes, porque senão nós vamos usar as armas contra vocês. Só que o que acontece é o seguinte, aí em política internacional as coisas não são tão simples. Se os Estados Unidos fazem uma segunda leva de bombardeio sobre o Irã, isso, na verdade, aumenta a identidade reativa local, fortalece, inclusive, os radicais e pode fortalecer o próprio governo. É isso? Qualquer ataque de um país externo contra um país nacionalista reforça o nacionalismo, né? Se um país ataca o Brasil, né, a gente vai a favor do governo, mesmo que existem tendências políticas de um lado ou do outro lado. Então, como aconteceu ano passado, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã, houve uma manifestação a favor do governo e fortaleceu o governo local. Então, eu acho que os Estados Unidos não. Ela tem um passo muito delicado, né, de interferir ou de bombardear, que pode fortalecer o próprio governo. Eu acho que, como está hoje, essa situação é digamos, uma reforma interna é o mais importante, mas que essa reforma não tem uma liderança. Os Estados Unidos não quer apoiar o Reza, que é o filho do antigo Shah, que ainda ele não tem forças internas para administrar esse país complexo, gigante, como diz, é quase um quarto do Brasil. Não é um país pequeno, um país gigantesco, né? Tem fronteiras no norte, tem com todo mundo e tudo mais. Então, é delicado. Qualquer interferência israelense no Irã, qualquer interferência americana, ela pode fortalecer. Os Estados Unidos não podem abrir uma frente grande contra o Irã, porque existe a logística, existe distanciamento, tem exército de 350 mil homens, tem dois exércitos, os pastarãs e o governo, o Artax do governo. É muito complicado. As previsões do Oriente Médio são difíceis. No Irã é mais difícil ainda. Professor, e acho que até além da gente falando dos caminhos possíveis, toda a análise que o senhor está trazendo aqui, queria aproveitar da sua experiência, inclusive já tendo morado no Irã, de explicar um pouco, inclusive para a nossa audiência que tem uma certa distância de quando se acompanha questões do Oriente Médio, quando a gente vê entre o público no Irã, inclusive esses pedidos pelo retorno, no caso, no pedido para que o filho do Shah ocupe essa questão. Vi, inclusive, iranianos que moram no Brasil falando sobre terem resistências a questões de monarquia também, mas como não se tem caminhos possíveis, não se tira o direito da população de pedir por uma melhora, né? Há muitos relatos de que nos protestos lá no meio existe muito a discussão em torno de que essa é a última esperança, de que não é um protesto, de que é uma revolução. Para a gente trazer um pouco o sentimento do que se trata e aproximar da nossa realidade aqui, do que a gente está falando exatamente quando a gente vê essa insurgência tão grande por lá. Quais são os caminhos possíveis nesse sentido? Olha, a retórica da volta do Reza, né, o filho do Shah, ela já vinha sendo tinha lançado há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás. Ele esteve em Israel e está tentando uma reunião com o Trump e tudo mais. Trump está resistindo ainda, lógico, o assessoramento dele não estão permitindo uma abertura tão grande, né? A população está revoltada contra as condições econômicas do país, né? Essa aqui desencadeou toda essa operação, a parte financeira, a reforma financeira, a desemprego, que é muito alto entre os jovens, chega a quase 25, 26%, a inflação é quase 40% ao mês, a desvalorização da moeda. Quando morei lá, o dólar estava em torno de 100 reais. Hoje está 1,2 milhão, uma desvalorização gigantesca. Digamos, o Irã não tem a indexação que o Brasil teve. Até acho que o Brasil pode mandar alguém do Banco Central, Pedro Malan, ou outra pessoa lá, para ensinar eles a fazer a indexação e tudo mais. O Irã não tem indexação, então os preços sobem, o salário é fixo. O governo, recentemente, ela deu um subsídio de $6 por cabeça, o que não é nada. Então, essa reforma, esses protestos são pela parte
contra a economia, contra a má administração econômica do país, né? Obviamente há uma insatisfação em relação à parte política, a liberdades econômicas, mas as mulheres no Irã estão hoje tirando o xadó, tirando o russari, que cobre a cabeça. Já tem em vários pontos de Teherã lugares que você pode andar livre e tudo mais e tudo mais. Então esses protestos são contra a parte econômica. Se o governo conseguir uma melhora dessa condição, liberação da economia, abrir o mercado, tirar esses inimigos mortais que é os Estados Unidos, eles estão falando inteiramente com os Estados Unidos, estão falando com os Estados Unidos, querem fazer acordo, ao mesmo tempo falam morte à América. Veja bem o contraste na retórica e qual o caminho que o governo vai seguir. Eu acho que eles têm muitos desafios internos, né? E quem seria uma liderança, digamos, se o Ayatollah morresse? O Ayatollah pode morrer também, tem 86 anos. Ele pode morrer, pode ser destituído também, ele pode decidir resignar, o que é difícil, porque ele acha que tem uma missão divina, ele tipo o Papa, né? Mas até o Papa ele pode ser mudado pelo Conselho. Eles têm um Conselho que pode mudar o Ayatollah. Tudo isso conduz a gente a uma situação muito complexa eu digo, difícil de fazer uma previsão, mas os protestos estão lá, são legítimos, mas são protestos econômicos que foram levados a procurar uma liderança. Infelizmente, eternamente não tem liderança, então buscaram o filho do Shah, mas que ele nunca morou no Irã. Eu acho que nem sei se ele fala direito farsi, né? Porque ele estudou na França, estudou na Suíça, sempre cercado com muito dinheiro, né? Quando os pais dele saíram do Irã, levaram bilhões de dólares com eles, então ele vive num luxo só. E não sei se essa é a melhor maneira de comunicar com o povo iraniano. Mas tem gente que está apoiando ele e estão pleiteando uma volta dele, mas não sei se é uma solução adequada para o país. Professor, e em torno da dificuldade que a gente está de ter informações, de certa forma, desse bloqueio da internet na região, queria seu relato também sobre se isso é comum, já foi comum em outros protestos no passado. A gente tem a informação do ministro das Relações Exteriores do Irã declarando que, no momento, a situação está sob controle total, depois do aumento da violência no fim de semana, e confirmando também que o serviço de internet vai ser retomado em coordenação com as autoridades de segurança em breve. Esse tipo de atuação é comum? O que a gente pode trazer um pouco aqui de curiosidades em torno disso para entender melhor o contexto? O governo não quer perder o controle da situação. Porque se perder o controle da situação, há uma revoltas internas e há uma destruição sem precedentes, né, no país, que é um país. Tem instituições no Irã, né? Existem instituições sólidas, fortes, tanto internas para controlar a economia, a educação, fronteiras, militares, Banco Central. Eles têm instituições. Ele é um país que tem certa tradição, que aprenderam a viver em dificuldades, né? Então, os governos, para controlar os protestos, obviamente, a internet é o mais importante. Eles cortam aí, o povo consegue, digamos, não consegue se comunicar. Mas eles têm, o Elon Musk, ele liberou para o Irã a internet dele, né, que o Trump apoiou, apesar que ele teve uma rixa com Elon Musk, ele achou que é uma coisa que ele pode fazer muito bem feita e tudo mais. Mas é um meio que o governo controla. Além do controle, digamos, militar ou de segurança que eles têm quase total do Irã, né? Existem brechas, obviamente, mas o Irã tem essas forças internas, tem, além do exército e os guardas revolucionários, tem o Basij, que é uma força popular, também que pode ser espalhada nas cidades e pode com armas e podem controlar a população. Então, o governo tem um certo controle e não perdeu esse controle por enquanto. Houve, digamos, as manifestações conseguiram quebrar as barreiras, conseguiram sair nas ruas, em Teherã, em outras cidades importantes como Mashhad, como Isfahan, como Shiraz, como outras cidades. Mas não é uma coisa fora do controle. O governo consegue controlar isso.
ele pode decretar feriados nacionais, né? Ele controla a internet. Então, o governo ainda tem controle sobre a situação interna, eu acho.